conflitos. O texto nos diz, irmãos, que Deus passeia exatamente nesses quadros, fazendo, sabe o que, irmãos? Fazendo cessar as guerras, dizendo para mim e para você: olha, está tudo no controle, está tudo dominado, eu não perdi o controle, eu sou o Deus da causa impossível. Sou eu que passeio no meio dos cabeçais da minha igreja, sou eu que estou presente no meio da igreja. E esse texto, irmãos, faz pular na nossa alma a grandeza de um Deus, irmãos, que é poderoso, um Deus que manifesta proteção, um Deus que está presente e um Deus que exala poder nas letras desse texto. Eu não sei como é que você se relaciona, irmãos, quanto à palavra de Deus, mas eu tenho algumas experiências, e esse texto aqui, irmãos, ele salta ao meu coração de uma forma muito terrível, muito gloriosa, muito poderosa. E eu queria então que a gente pudesse compartilhar acerca desta verdade, de um Deus se movimentando no meio do caos. Ou seja, diante daquilo que nós muitas vezes não temos controle, a sua presença excede a paz, irmãos, e toma conta do nosso entendimento de uma forma tão profunda, que nós não devemos temer absolutamente nada. E por quê, pastor? Porque Deus, irmãos, Ele é Deus de causas impossíveis. Escute, irmãos, escute a que Deus é. Quando você não souber o que fazer, quando o caos estiver instaurado na sua casa, quando aquela causa estiver difícil demais para resolvido, esse texto começa a bradar, irmãos, e o salmista, gloriosamente inspirado por Deus, antes dele apresentar o caos, ele apresenta a Deus. Amém. Veja o que aqui diz o versículo 1. Ele diz assim: Deus é o que? É o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, no caos, na adversidade, na causa impossível. Ele é, irmãos. Ele é simplesmente assim. Esse texto nos convida, irmãos, a conhecer a Deus. Pastor, a causa está difícil, tá? O problema é insolúvel, para mim e para você, não para Deus. Parece, irmãos, que Deus sorri do caos. Parece que Deus, irmãos, debocha das coisas impossíveis. Veja, Ele está se movimentando, e o salmista faz exatamente essa declaração. E esse texto é escrito por um dos filhos de Corá, um dos cantores, um dos levitas, que entoava louvores ao nosso Deus. E ele começa apresentando Deus como aquele Deus que é refúgio, socorro e fortaleza na hora da tempestade. Aleluia. E irmão, na tempestade da vida, é no caos da vida que Deus se faz presente. Aleluia. Aí você pode dizer assim: pastor, mas como é que Ele se faz presente? Escuta só, irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, quando o problema parece que está dominando, quando as nações estão todas agitadas, quando o inimigo parece que vai prevalecer, escute o que a salmista diz, irmãos, a partir do versículo 6. As nações, irmãos, estavam todas embravecidas, os reinos estavam fazendo os seus movimentos, os reinos estavam querendo, irmãos, destruir por completo a casa de Israel. Parecia que as promessas do Senhor iam caducar, iam, irmãos, cair por terra. Mas a Bíblia diz que quando as nações ficam embravecidas, quando os reis começam, irmãos, mexer as suas pedras, quando os reis começam a fazer o seu jogo de xadrez, tentando impedir o agir de Deus, a Bíblia diz que ele brada, e com a sua voz a terra faz o quê? Se derrete. Aleluia! Glória a Deus! Quem é como nosso Deus? Quem é como Deus? Nada e nem ninguém, irmãos. Aleluia! Glória. Nada e nem ninguém. O versículo anterior, a Bíblia diz que Deus está no meio do caos, e quando amanhecer, irmãos, Ele nos ajudará a romper de cada nova manhã.
Eu não sei qual o tamanho do seu caos. Eu não sei como está a sua casa, o seu lar, o seu problema. Talvez aquela enfermidade que o médico disse assim: olha, não tem jeito. Deus está dizendo: tem jeito. Amém, igreja? Há jeito, irmão, para aquilo que é impossível. Deus está presente. E quando Ele está presente, a terra se dissolve. A terra se derrete, irmãos. As enfermidades vão embora. Você lembra do endemoniado de Gadareno? Lembra dentro do contexto de quando você lê aquela situação impossível? Quando Deus chega, irmãos, Deus dá dignidade, Deus muda o quadro, Deus quebra a corrente, Deus levanta aquele homem que estava desvalido, irmãos, e o nome dele é glorificado na vida daquele Gadareno. Sabe o que é que nós aprendemos, irmãos? E quando Deus está presente, a proteção. Quando Deus está presente, irmãos, o seu poder começa a ser exalado, e nós não temos a menor dúvida de que Deus está presente neste lugar, irmão, e que as cadeias serão quebradas, e que os milagres vão brotar. Isso não é, irmãos, promessa de pregador, não, longe de mim, irmãos, longe de mim. Quando você pergunta onde é que Deus está, o texto é muito claro, irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. Veja o que é que diz o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Ele diz assim: porque Deus, irmãos, é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Ele diz: nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele começa, irmão, dizendo: Deus está no controle. Diante do caos, quando a natureza está, irmãos, agitada, a Bíblia diz que Deus sopra e vem, irmão, nos visitar como um rio, cujas correntes traz alegria sobre a cidade de Deus. Quantos lares entristecidos, irmãos? Quantas pessoas vivendo de aparência, de sorriso? Quantas pessoas, irmãos, apresentando uma aparência nas redes sociais, mas o coração está dilacerado. Parece, com essa fotografia do versículo 2 e do versículo 3, as águas estão rugindo, os problemas estão perturbando, os montes estão se abalando de um lado para outro, e é só braveza, 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 e às vezes nós não sabemos o que temos que fazer. Mas o salmista nos convida, irmãos, a confiar em Deus, porque ele diz: em Deus há um rio, irmãos, que traz alegria para o nosso coração. Veja se não é isso que Paulo diz, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Veja se não é isso que o Senhor Jesus nos ensinando lá no Evangelho de João, que no interior, aqueles que crescem nele, do seu interior ia fluir o quê? Rios de águas vivas. E a Bíblia diz, irmãos, que este rio que traz alegria na cidade de Deus é exatamente o lugar onde o Altíssimo habita. Aleluia! Onde é que é o Altíssimo?